Hoje, né? Vamos falar igual o Júnior. O Júnior senta aqui só com a cabeça. Quando você procura, ele tá lá. No final do estudo ele já saiu. Amém, gente? Então, nós estamos falando dos personagens. Começamos falando sobre Adão, consequentemente Eva, né? Porque são uma só carne. Eita Deus. Agora vamos falar de Caim e Abel. Amém? Amém. Vamos começar com o texto? Vamos. Começa Gênesis capítulo 4. Como é pouco, quer ler inteiro? Quer ler e depois a gente volta falando versículo por versículo? Nós vamos ler o capítulo inteiro, melhor, o que identifica sobre Caim, né? E depois nós vamos voltando, estrinchando ele inteirinho. Isso. Vocês acharam fácil a explicação de Adão e Eva? Tipo, vir versículo por versículo e tal? Foi mais fácil? Então vamos fazer 3 perguntas. Bom, eu não estive aqui semana passada. Chamada oral, gente. Coloca uma cadeira aqui. Já sei que safou, né? A Jaci nem olha. Tá pensando comigo aqui. Eu já sou coxinha. Faz uma pergunta aleatória pra ela. Não lembro agora. Nada que faz, porque eu estava estudando a aula não da semana passada, da semana retrasada. Ó, já se postou lá o caderno dela lá caprichado. Ela Junto estava com o passando a estudo. liga, ela estava estudando, né? Eu tenho uma pergunta. Ah, não, peraí, a pergunta é nós que fala. Você não entendeu. Essa amiga é certa. Você não entendeu, não. Essa daqui é daquele estilo assim, ó. Chega na mãe e fala assim, ô mãe, estão me xingando de feio na escola. Não, filho, antes de te xingar, você vai lá e xinga eles. Daí eles não vão mais te xingar, porque perdeu a graça. Não vem com essa que não colou, não. É nós que vamos fazer as perguntas hoje. Amém? Você vai fazer uma pergunta? Fica à vontade. Mas nem me preparei pra isso. Cancela a missão, vai. Começa a regravação. Minha mãe só tomou café? Quer uma bolachinha? Quer uma bolachinha? brigadinho. Quer? Uma pergunta só. Quando Deus faz uma pergunta para Adão e Eva quando eles caíram, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Não comer do fruto. Não. Pergunta. Aê! Onde estás? A pergunta que ele fez. Mas eu quero deixar esse questionário para depois. Quero fazer bastante Então perguntas. tá bom. Já tem muito questionamento. Qual é o período do dia em qual Deus descia na Tem que fazer a terra? prova. Isso, essa pergunta é boa. Qual é o período que Deus descia para falar com Adão? Hã? Quem falou? Fale agora, se Calistância. A Sandra falou que era à tarde, na virada do Virada dia. da terra, isso mesmo. Então vamos lá, vou ler, tá bom? Capítulo 4 de Gênesis. E aconteceu Adão e Eva, sua mulher, aconteceu, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor lhe disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eita. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será na terra.
Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Até aqui. Amém? Amém? Porque aí já começa outra parte. Então vamos lá. Aí a gente vai começar agora a entender os versículos, tá? E aconteceu, vou ler de novo então aqui, ó. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias. Como que está na Bíblia de vocês esse trecho aqui, ó? E aconteceu ao cabo de dias. Na de vocês está como? Também. Na minha, Ao cabo de dias. Aonde que está o cabo de dias? Versículo 3. Gênesis 1. Vocês não estão com a Bíblia aberta? A minha tá igual a dias. Cabo? Tá no cabo também? Ó, tem algumas versões que tá assim, ó. Na atualizada, da Almeida Ferreira de atualizada, tá assim, ó. E aconteceu que no fim de uns tempos, O meu tá assim. De um certo tempo. um certo tempo, a maioria tá a cabo de dias. Ó, tempos depois, na Almeida 21, ó, na King James tá passado o tempo. Na NAA, aconteceu que ao fim de um certo tempo, o tempo passou, que é a nova tradução de hoje, passado algum tempo, no tempo da colheita, NVT, a transformada. Então deu para entender? A gente tá fazendo, como é que fala? Grifando essa frase para vocês pegarem o que aconteceu. Então aí vocês podem riscar aí ao cabo de dias, que está na apostila, que significa, seria assim, por último, no final dos tempos, seria isso, tá bom? Ou no final da colheita. Ou no final da colheita. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí no próximo, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então você vai ver a diferença de Caim para Abel. Algumas pessoas, a gente já ouviu pessoas falar sobre, porque o dele era verdura, do outro era animal. Não é isso. Teve um absurdo também, que Deus não gosta, não é vegetariano. Já saiu Gente, umas coisas assim. Quando você vai procurar o entendimento, linhas teológicas, você encontra até os absurdos. Bastante coisa. Porque na realidade, o que acontece? O que é uma oferta? A oferta é um culto que você entrega a Deus. Então toda vez que eu vou entregar algo para Deus, isso é uma oferta, entendeu? Qual foi a diferença de Caim aqui? Ele também ofertou um culto para Deus, assim como Abel. Porém, eles ofertaram um culto, só que um faz um culto da maneira errada, o outro faz um culto da maneira certa. Caim, ele usa do último para entregar ao Senhor. Ou seja, por isso que ela grifou aqui, dizendo assim, ó, no final de uns dias. No final. Tá entendendo? Pegaram esse entendimento, gente? Ou seja, no final da colheita dele, aquilo que sobrou. Ou seja, no final da colheita. Foi o resto. O resto, a palavra mais correta. Caim trouxe o resto. Não é que não prestasse. Entenda bem uma coisa, ele não veio trazer algo que não prestasse, mas ele trouxe aquilo que sobrou. É no sentido do quê? Quem é a primeira pessoa a ser lembrada? Deus. Amar o teu Deus acima de todas as coisas.
Porque quando você fala isso aqui, você está muito acostumado a ouvir sobre oferta. Mas a oferta é tudo. A Fabiana falou que é o culto, não é? Entenda bem uma coisa. Tudo na tua vida tem que ser Deus primeiramente. Porque Deus se agradou de Abel. Porque o que ele ofereceu primeiramente foi tudo. O primeiro, o primogênito. Você está entendendo? O que você está oferecendo a Deus na igreja? Ou você tem se poupado? Ou você tem levado somente o que te sobra? Primeiramente, quando você vai louvar, o seu louvor é para Deus? Então o seu louvor não é simplesmente para o teu grupo de louvor. Ah não, eu vou louvar no meu grupo, então eu tenho que poupar minha voz. Não vou cantar um hino da harpa. Você está fazendo o quê? Você está se preocupando com a sua apresentação. A minha oração, não, a minha oração tem que ser a melhor para Deus. Não quando eu tiver oportunidade. Ah, a minha roupa que eu vou apresentar melhor é para Deus. Ah não, essa daqui eu vou guardar para o casamento. Essa aqui eu vou guardar para aquela festa de final de ano. Ah, essa daqui eu vou guardar para... É o resto que você está sobrando para Deus. Vai de qualquer jeito para uma igreja, vai de qualquer jeito para um culto. Você tem oferecido o que para Deus? Quando eu vou para a igreja, eu vou tudo mal desarrumado. Agora quando eu vou para a festa, eu vou todo chique, bonitão, nem pareço que eu sou aquele mulambinho. Ou seja, essa apresentação mediante a Deus é tudo, inclusive o teu culto. É na vida, né? É na vida. Porque se você for ver, é igual quando você levanta. Quando você levanta da cama, o que você faz primeiro? Né? Então, quando você levanta, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar que eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que entregar uma oração ao Senhor. É o meu primeiro momento. Tudo que eu vou fazer que é primeiro, isso é para a vida, entendeu? Igual a gente fala do momento da igreja, tem vários departamentos, mas quando você traz para a vida, que foi o que aconteceu, a gente vai conhecer um Deus aqui que sonda o coração. A gente vai ver um Deus aqui que manifesta graça aqui. A graça não vem só no Novo Testamento, você vai ver Deus manifestando graça no Antigo Testamento, entendeu? Aqui ele vai manifestar graça também na vida de Caim. Então vamos lá, ó. Em Hebreus 11:4 vai estar assim, ó. Pela fé, ele está na apostila dela já. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, quando a gente fala de ter entregado o que era primogênito, ó, no outro quadrinho eu coloquei assim: o Senhor quer ocupar em nossa vida o espaço de prioridade. Pode listar isso daí, prioridade. Ele quer ser a prioridade na nossa vida. Na verdade, quando ofertamos algo ao Senhor, estamos expondo a verdadeira intenção do nosso coração. Quer ver? Aqui, acho que é primeiro João 3,12, eu não coloquei ele na apostila, mas é um texto bom de se ler. 1 João 3,12. Anotem aí, gente. 1 João 3,12. 3,12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Ó a pergunta, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Quando eu falo de obras, a gente vai lembrar de outros textos, mas eu não consigo não lembrar de Gálatas 5, quando vai falar das obras da carne, tá? As obras da carne, em Gálatas 5, versículo 19, não está na apostila também, vai estar falando aqui, ó: porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Eita. Inimizade mesmo você já pode também riscar. Porfias, emulações, iras, também pelejas, dissensões, heresias, inveja,
homicídio, A lista é grande. bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais... etc. Isso. Ainda tem mais aí, viu? Não fala assim, nossa, mas aquilo que eu estou fazendo não está nessa lista, graças a Deus. Negativo. Quando a Bíblia fala assim, ó, e coisas semelhantes a esta, está incluindo etc. Porque falar da obra da carne, quando eu falo do fruto do Espírito, a gente já entendeu que é o caráter de Cristo, né? É o que manifesta o fruto do Espírito. Mas quando eu falo obra da carne, a nossa carne, ela já produz isso. O fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o caráter de Cristo é o fruto que é gerado dentro de nós. Se isso daqui não está gerando, não está transformando a tua mente, não está transformando a tua pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem o Espírito Santo te transformando aí dentro. Você pode conter o Espírito Santo, mas é que nem Paulo declara para Tiago, dizendo assim, ó, não extingais. Ou seja, não apagueis o Espírito Santo. Pastor, é possível você apagar o Espírito Santo? Não, mas você pode reclusá-lo. Você pode incubá-lo dentro de você, de tal forma que você não consiga deixar ele te modificar. O Espírito Santo, ele é educado, ele vai querer te moldar na forma de Cristo. O Espírito Santo vai moldar o teu caráter, a tua índole, o teu jeito, como você pensa. Ele vai te moldar, ele vai literalmente, ele vai te fazer uma lavagem cerebral. Mas ele só consegue quando você deixa. A gente vai ver isso pelo texto. Você deixa. A gente vai ver isso pelo texto. Por que eu estou falando da obra da carne? Porque aqui, Deus ele é tão perfeito que ele vai começar a conversar com Caim. Quando? Olha o que ele vai falar, ó. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se, Caim ficou com raiva, fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então o semblante de Caim mudou, porque a ira, ele deu lugar para a ira que está lá na obra da carne que a gente acabou de ler. Então você vai ver aqui, Uma coisa interessante, Fabiana, de relembrar esse seu texto aí, entenda bem uma coisa, gente. O problema estava na oferta? Estava ou não estava? Quem acha que não estava? Quem acha? Pegou a última coisa que ele tinha. Só que primeiramente, Deus não se atentou à oferta. Porque se o problema fosse a oferta, o que Deus falaria para ele? Caim, eu não aceito a tua oferta. Vai e traz uma melhor. Dá uma melhorada aí para você me agradar. É ou não é? Mas o problema não estava na oferta. O problema estava em... Tá entendendo? a intenção, né? A intenção. Ou seja, mas para Caim e para Abel, para a sua oferta, não atentou. Primeiramente para Caim, é como você se oferece ao Senhor. Tá entendendo? Aquilo que você oferece de culto para o Senhor, aquilo que você oferece até mesmo na sua oferta. É que a gente acredita que só porque está dando ele tem que aceitar, né? E não é assim que funciona. Nem Sim, tudo ele vai aceitar. Então, se tiver esse pensamento, se você tem esse espinho, esse pensamento aí, esse pensamento é um pensamento de miserável. Esse é um pensamento de avarento. Ou seja, uma pessoa que é ignorante, legal. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, legal. Deus perdoa o tempo da ignorância, o tempo que a pessoa não entende. Agora, uma vez que a pessoa entenda bem uma coisa, uma oferta especial para Deus, uma oferta para honrar a Deus, não é aquela que vai fazer falta para você. Não é aquela que tipo assim, não pastor, essa daqui eu preciso pagar minha conta, amanhã eu não posso dar, senão eu vou ficar com uma má fama de mau pagador, senão eles cortam minha luz. Você acha que Deus quer isso? Mas você olhar para a tua carteira e falar assim, não Deus, essa oferta aqui hoje eu posso te dar porque não vai me fazer falta. Verdadeiramente fala assim, dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dai.
Por que você faz essa oração, o pão de cada dia nos dai hoje? E você não fala assim, ó, Pai, me dá um pão para viver o mês inteiro comendo dele. Me dá um salário para me viver do mês inteiro dele. Me dá uma herança aí para mim não precisar trabalhar. Por que você não ora assim? Quando você fala no Pai Nosso que Cristo nos ordenou, Ele deu um mapa da mina para nós nessa oração. É você confiar no pão nosso, no sustento de hoje. Prefigurando muito o maná que desceu no deserto. Por que você acha que Deus deu uma ordem dizendo assim, ó, só colhe aquilo que é necessário para o dia que você vai comer? Por quê? Porque o amanhã Deus vai prover. O amanhã você tem a plena confiança que o Senhor vai prover e não vai deixar o pão faltar no dia de amanhã. Está entendendo? Isso é literalmente duas coisas. Confiança no Senhor e submissão ao Senhor. Submissão que tem muito desígnio dizendo sobre obediência. De você literalmente falar assim, Senhor, eu te obedeço. Ou seja, você cata a tua oferta e dá para o Senhor. Você honra o Senhor dizendo assim, ó, Senhor, eu trouxe a minha oferta. E no teu coração, quando Jesus Cristo olha para aquela mulher, aquela viuvinha lá, que deu aquelas moedinhas, e os fariseus hipócritas que ficavam catando moeda e jogando moeda uma por uma assim, ó, só para ver o barulho caindo lá embaixo. Plim, 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 plim. Eles ficavam meia hora ali assim, ó. Eles faziam questão de trazer o tesouro dele tudo na mão assim, ó, e para fazer barulho. E daí o que Cristo fala para os seus discípulos? Está vendo essa mulher? Ela deu tudo o que ela tinha. Está entendendo? Mas no sentido do que? Ela ofereceu para o Senhor de bom grado e de coração. Ela se apresentou ao Senhor. Está entendendo? Não é você vender a tua casa e falar assim, não, vou dar para o Senhor. Não, o Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa do teu dinheiro. Deus não está falido, gente. Está entendendo? Mas é nessa hora que você fala para o Deus do dinheiro e fala assim, ó, ei, você não manda em mim, eu oferto. Ah, pastor, você está falando de oferta. Estou falando de oferta, porque é o que mais toca no coração de uma pessoa que vive pelo dinheiro. É a pessoa que vive adorando um Deus chamado Mamon. Esse Deus é o dinheiro do amor ao dinheiro. Está entendendo? É pecado ser rico? Nunca. É pecado ser bem de vida? Nunca. É pecado você ter bastante dinheiro? Nunca. O pecado está no amor ao dinheiro. Transformar o dinheiro em um Deus. Daí você fala, é só no dinheiro? Não. É em tudo na tua vida. Eu amo a Fabiana. Amo a minha mãe. Mas o amor que eu tenho pela Fabiana, pelos meus filhos e pela minha mãe, não é maior que o amor que eu tenho para com o meu Deus. O amor que você tem que ter é por Deus. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amar minha mãe de tal forma de eu não aceitar perdê-la, não aceitar ela ficar doente, não aceitar deixar ela triste, se eu tenho esse amor, esse zelo por ela, trocar, não, vou ficar com a minha mãe porque eu não vou para o culto, não. Vou ficar com a minha mãe porque eu não quero ser crente, não. Minha mãe não é crente e ela não quer ser crente, então eu vou ficar com ela porque eu amo a minha mãe. Você está transformando a tua mãe num Deus. A mãe é um exemplo, filho é outro exemplo. Não, pastor, é porque os meus filhos, eu não posso sair no sábado porque meus filhos, eles não deixam eu ir no sábado, porque eu quero ficar com eles, porque, nossa, eu amo ficar com meus filhos. Você está amando mais aos filhos do que a teu Deus. E não é templocentrismo. Não estou dizendo em relação a ser uma igreja, e sim ser uma adoração ao teu Deus, que tudo provê na tua vida. Vocês estão entendendo qual a gravidade de Caim e Abel e a apresentação daquilo que eles têm para com Deus? Na oferta, apresentou o coração de Caim. Na oferta, quando ele colocou a mão no bolso e tirou, sabe o que apresentou ali? Quem ele era. Na oferta, Deus falou assim, ó, Caim, está me agradando você não. E depois ele se atentou à oferta.
Vocês estão entendendo? Quando você ir para uma igreja, você tem que ter uma condição na sua mente. Eu vou lá por causa de Deus. Ah não, hoje é dia da pastora Matilde dirigir o culto na tarde da benção. Por isso que eu gosto de ir lá. Você não está indo lá por causa de Deus, você está indo por causa da pastora Matilde. Ah não, eu vou no tal evento porque tal pastor vai estar lá. Você está indo para honrar o homem. Você não está indo para honrar a Deus. O teu Deus é um homem. O teu Deus pode ser a tua família. O teu Deus pode ser o dinheiro. O teu Deus pode ser uma idolatria. Amém? Amém. Certo. No versículo cadê? 5, já vai falar isso aí que você falou, mas para Caim e para a sua oferta. Então, primeiro Deus, ele viu Caim, depois a oferta, né? Ele não se atentou, foi o que você falou. Primeiro é Caim, né? Isso. Então vamos lá, fechando isso aqui, vamos entender agora. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Então ali Deus já contemplou que Caim abriu uma porta. Eita. Ele abre essa porta, por quê? Lá em Efésios 4:26, Efésios 4:26, vai falar assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então assim, o problema não está em irar, o problema está em permanecer irado, né? Mas Fabiana, tem gente que pega esse versículo e acha que tem essa carta na manga. Não, mas não tem como, porque de carne você fica nervoso, você se ira, mas você peca quando você permanece. Não, mas você acredita que na minha pesquisa que eu estava vendo, tinham pessoas que acreditavam que isso daí era um álibi para ele se irar? Ah, eu sou casca grossa. Não pode. Qualquer coisinha me tira do sério. Pode parar. Porque aí não tem transformação. A ira é uma chave. É uma chave. Ó, se ele irou-se e caiu o seu semblante, é porque ele abriu a porta. Isso. Só que para cada porta existe uma. Só se abre uma porta quem tem uma. Ou seja, esse tipo de versículo está dizendo assim, ó, você tem a chave, porque você é ser humano. Você é carne ainda. Você ainda tem a geração adâmica dentro de você. Você só vai conseguir consagrar essa carne aqui, sabe como? Santificar essa carne aqui, sabe como? Como? Na o quê? Na glorificação. Na glorificação, gente. Por isso que Paulo fala que o Espírito limita contra a carne. O Espírito briga contra a carne. Ou seja, essa guerra aí não acabou não. Essa guerra continua. Não, pastor, eu li que agora Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Agora eu li que Cristo é maior que tudo. Cristo é maior que tudo. Porém, Ele não está aqui para fazer a obra que você tem que fazer. Ele veio para fortalecer o teu espírito, para ganhar essa batalha contra a carne. Contra a carne é o quê? A ira. Então nunca pegue isso daqui para dar um álibi na sua vida, dizendo assim, ó, nossa, então quer dizer que eu posso me irar, mas o que eu não posso é ir dormir irado. Então eu posso irar, falar um monte para Fabiana e depois eu lá, Fabiana, desculpa. Pronto, você me perdoa? Pronto. Ou seja, cara de pau. Então vamos lá, vamos tentar terminar isso aqui, ó. Então aqui abriu-se uma porta, obra da carne, tá? Ele ficou com raiva e automaticamente o osso dele já mostrou isso daí. Gente, isso daí há umas características nisso. Mas vamos, antes de entrar nessa de característica, vamos entender. E o Senhor disse a Caim, então o Deus, ele detectou que tinha um problema acontecendo. Então ele vai falar assim, ó, eu falei para elas anotar. Ó, por que te iraste? Fez uma pergunta. E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui, Deus ele deu duas oportunidades para Caim. Ele fez uma pergunta, por que você está bravo? Por que você está com raiva? Eita. O que aconteceu? Aqui, gente, você encontra um cárcere mental, tá? Eu vou dar essas características desse cárcere. Quando ele dá essa oportunidade, lembra que a gente sempre fala, gente, pecou não é justificar.
mas é confessar. O confessar te liberta, o confessar, falar a verdade te liberta. Aqui na hora ele fez essas perguntas dando essa oportunidade para ele de confessar e ser liberto daquele sentimento de ira. Mas você vai encontrar aqui em Caim uma rejeição. Você vai encontrar em Caim, através da ira, a rejeição. Ele se deprimiu, porque você vai ver que o semblante dele caiu. Ele ficou magoado, porque a oferta dele não foi aceita. Amado. Ele ficou magoado, ele ficou irado, ele ficou revoltado, ele ficou com inveja, com ciúme do irmão, porque o do irmão foi aceito. Então tudo isso, Deus falou para ele, olha, tem um caminho aí. Tá vendo aquela porta? Ela tá aí. Se você abrir, quando você abre essa porta, através da ira, vem mais outras coisas junto. A morte chega, um abismo chama o outro abismo. Então você vai ver aqui, ó, eu coloquei aí no quadradinho azul. O Senhor falou com ele a fim de confrontá-lo sobre a sua reação e destacou que sua oferta seria aceita se ele procedesse bem. Eita. Então deu para entender? Se você fizer as coisas certas, eu vou receber. Olha aí. Então ele tinha a oportunidade de confessar que ele estava com raiva porque o negócio não funcionou. Ele tinha a oportunidade de fazer correto. Mas, e aí Deus falou assim, ó, eu tô vendo, porque, gente, quando a gente fala de obras da carne, a gente já acha que é obras de Satanás. Não, é obras da carne. Meu Deus, se É disso prepara, aqui. gente, se prepara. Abrir a porta, Satanás entra, entendeu? Então eu me irei, permaneci irado, já vai entrar através da porta da ira. E junto com ela vai vir outras quedas. Entendeu? É através da desobediência. Aqui, você vai ver que ele afronta Deus. Ele é desobediente, ele é um cara orgulhoso. O orgulho já é algo que a gente sabe que é uma característica de Satanás. Então ele vai falar aqui, ó. O pecado jaz à porta. Existem duas portas, a do bem e a do mal. Eis que estou à porta e bato. Lá em Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 3:20, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então tem a porta que é Cristo, o caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo, mas tem a porta que é de Satanás, que é a porta do pecado. O pecado está na porta. Se você abrir, ele vai entrar. Ele vai colocar aqui, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Opa! Então a gente tem a opção de dominar. Lá em Tiago 1, do 13 ao 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Ó, detalhe, gente. Tiago 1 o quê? 1, 13, 15. 1, 13, 15. É. Presta atenção nisso aqui, ó. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Gente, o negócio já tá aí dentro. Eita! Eu não caio por causa de um negócio que veio. Já tá aqui dentro. Esse é o problema. O bem que eu quero, mas o mal eu já... A tendência da carne é queda. A tendência da carne é corrupção. A tendência da carne é levar para o mal. As duas portas. O Senhor é educado, ele bate. O demônio, ele vem para arrombar a porta. Ele vem para destruir. Mas quando esse versículo fala só espero uma que, vez. ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, olha só aqui, ó. Sabe quando atrai? Sabe quando fala quando atraído? Satanás só te atrai para o erro. Ele não te pega pela mão para errar. Ele te coloca o cardápio na frente para você escolher o que você quer comer. E o que ele vai te oferecer, vamos supor, você está num regime, você não pode comer gordura. Tá entendendo? Você está ali, ó, se cuidando. Ele vai te oferecer uma picanha bem gordurosa, apetitosa.
Um contrafilé gostoso, mas cheio de gordura. Ou seja, ele não vai te assustar, trazendo um sebo assim, colocando na sua frente. Puf, come, come. Não, ele vai trazer algo atrativo para salivar na tua boca, para você cair e morrer. Esse é o trabalho dele. Ele é o tentador, Satanás, o tentador. Mas ele não pega na tua mão para errar. Ele não pega na tua mão para falhar. É pelo contrário, ele só te oferece você. Ele só ativa aquilo que está dentro de você. Porque aqui, ó, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo desenfreado, você cai. Vocês estão pegando? Ou seja, Satanás ele ativa algo que tem dentro de você. Já fala dele. Não, pastor, eu sou crente. Imagina, pastor, isso não está dentro de mim, não. Falho engano. Você está sendo inocente, achando que você é esse santarrão. Eu não sou. Eu sei se tem alguém que me conhece, eu sei onde eu posso cair. Está entendendo? Sabe qual é o mal? Deus também sabe. Sabe o que é mais mal ainda? Satanás também. Então ele vai fazer essa concupiscência querer sair para fora. Ele vai querer derrubar o Eli. Como? Trazendo o cardápio. Tentando ativar essa concupiscência, que é o desejo desenfreado. Certo? Deixa eu terminar o versículo, ó. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então a gente entende que quem é o nosso Deus? É aquele que sonda, examina o coração do homem. Ele viu que o coração de Caim era pecaminoso. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Acho que Jeremias 17:10, não é que você queria ler pra ele? gente, vai guardando os versículos. Estão anotando esses versículos? Jeremias 17:10. E o Senhor, esquadrinho. O Senhor. Hoje eu tô lendo errado, né? Acho que você está emocionado. Minha sogra tá aqui, né, Bem, gente? você Não é fácil tá ensinar com a minha sogra aqui. Ensinar o padre a rezar. Minha sogra aí, cuidado, minha pastora. E o medo de ensinar alguma coisa errada. Aí ela cata nós depois. Bebê, cata depois. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Qual o coração? Mente. E provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os teus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Qual o fruto do Espírito? Qual o fruto do Espírito? Ser semelhante a Cristo em todas as suas qualidades. Qual o fruto da carne? Obra. As obras da carne. Ou melhor, bem As lembrado. obras da carne. As obras da carne. Ou seja, as obras da carne é o quê? As concupiscências. Aquilo que destrói. O desejo não é pecado. O problema é o desenfreamento do desejo. Comer é pecado? É pecado ou não é? Graças a Deus não, né? Exagerado é. Não é bom comer bem? Só que a partir do momento que você desenfreia a comer, isso é uma concupiscência, se torna o pecado da gula. Já tô quase. Se cuida. Tá pecando. Eu acho que se você colocar isso na sua mente, que você não está agredindo somente o teu corpo ou a tua saúde, mas você está agredindo os princípios de Deus. Você está pecando contra Deus.
Ah, pastor, eu não me amo. É mesmo? Você não se ama, por isso que você sai comendo adoidado, eu não tô nem aí, eu não vou casar mesmo. Ou então, eu tô nem aí, já casei mesmo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não é questão de você se amar. É questão de você guardar o templo do Espírito. É questão de você resguardar para você não pecar contra a bula. Isso é só um exemplo em relação à comida e o desejo desenfreado dela. Mas para isso, existem muitas outras. Uma delas que nós citamos sobre irar. De você ser um temperamento alto, temperamento colérico, um temperamento... Nossa, qualquer coisinha eu já me estresso. Deixa eu te falar uma coisa. Aprendei de mim que sou manso e... Quem falou isso? Quem ensinou isso? Jesus Cristo. Ou seja, se você vê que você é desse jeito, você não tem Cristo te modelando de dentro para fora. Amém? Amém. Ai, meu Deus. Amém. Então vamos lá, ó. Vamos separar. Então, primeiro a gente vê que Deus, ele alerta Caim. Deus sempre alerta. Você vai ver em vários textos, né, que a gente já leu, que ele vai conversar com você, ele vai te perguntar como: Adão, onde estás, Adão, né? Então ele sempre vai conversar. Ele pergunta, ele demonstra, ele vai mostrar para Caim que tem um problema aí à frente. Segundo, Deus deu a oportunidade de confessar o pecado, tá? Estou separando para vocês. Segundo, Deus deu a oportunidade de confessar. Então vamos lá. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, aquilo que Deus falou, alertou. Quantos, né? Que a gente sabe, que a gente já viu, que Deus alertou, Deus falou, Deus mostrou, né, pastor? Uma pessoa vira as costas e não ouve. Não muda de comportamento. O que é se arrepender? É você olhar para aquilo ali e decidir não cometer mais aquilo, né? Não fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não aquele só de chorar e falar: me perdoa. Não, é tomar uma decisão de não cometer mais. E aqui você vai ver que Abel, é a transformação, ou Abel não, né, Caim, é a transformação, né? Transformação de mente. Caim, ele já tinha um coração caído. É 2 passos, gente. O arrependimento não é aquele arrependimento falso. Não é arrependimento assim, ó. Eu me arrependo hoje, mas a carne é fraca, né, pastor? Amanhã eu vou errar de novo. Falso. É totalmente falso. Não, mas a carne é fraca. Com certeza, a carne é fraca. Mas você está falando assim, ó. O meu espírito é mais fraco que a minha carne. Se tem uma guerra entre o espírito e a carne, você tem que fortalecer o quê? O espírito. Se a carne está te vencendo, sabe o que você está fazendo? Você não está adorando a Deus como tem que adorar, não. Você não está louvando a Deus como tem que louvar, não. Você não está estudando a palavra como tem que estudar, não. Você não está fortalecendo o teu espírito. Você não está orando como tem que orar, não. Você não está jejuando como tem que jejuar, não. Curto e grosso, gente. Você está falhando como cristão. Se os seus pecados estão vencendo você, se a carne está sendo mais forte que o espírito, uma hora ou outra você cair, deslizar, poxa, nem todas as batalhas você vai conseguir vencer, concordo. E tem coisa que, chega no ápice assim, eu falo assim: não aguentei, foi demais. Me tirou da paciência de tal forma assim que eu não consegui me controlar. Falhou, se arrepende. Busca o primeiro amor, busca novamente o espírito fortalecido. Como? Jejum e oração. Vocês lembram daquele demônio que não conseguia ser expulso? Lembra? Que os discípulos, com uma ordenança de Cristo, não conseguiam expulsar? Daí os discípulos falam assim: Jesus, por que não conseguimos? Porque esse tipo de casta aí só sai com jejum e oração. Ou seja, era um caminhar com Cristo com oração, um caminhar com Cristo com jejum. Ou seja, uma vida de fortalecimento espiritual. O que Cristo permitiu ali é que você tem que entender que tem certas coisas que você vai vencer somente por ter uma vida regrada com fortalecimento do Espírito. Não é, Fabiana? Abre, por favor, o
Pedro 2,19 e o Gálatas 5,1. Ó, Ó, eu quero pontuar aqui com vocês o que Deus falou. O pecado está à porta, eu estou voltando um pouquinho. O pecado está à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele está falando sobre ter um domínio próprio, que é um dos elementos do fruto do Espírito. Segunda Pedro? 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, aquilo que te domina te faz escravo. Se eu não consigo dominar um sentimento, um pensamento, uma emoção, se eu não consigo dominar isso está me fazendo escravo. Só que Jesus, ele veio para me fazer livre. Hoje eu sou alguém livre, não é libertinagem, lembra disso, é ser livre em Cristo. Então eu não preciso estar debaixo, preso desse tipo de coisa que me leva ao pecado. Aqui é Gálatas 5:1, você colocou? Não, Gálatas 5:1. Ó, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha, às vezes a gente não gosta de usar escravo. A gente não gosta de usar um termo escravo, né? Porque eu era escravo no mundo, né, de Satanás, mas não sou escravo de Deus. A palavra servo, o significado da palavra servo é escravo. Só que no mundo eu sou escravo de Satanás. Para Deus, eu sou servo, eu sou escravo, tá bom. Só que Deus, ele não te trata como escravo. Deus te trata como filho. É diferente da servidão do mundo. Satanás nunca vai te tratar como filho. Pelo contrário, você é um cavalo dele, não é assim que é o termo? Então assim, ali você é um escravo, ali você é tratado como isso. Aqui não. Por mais que você, por saber ser humilde, entender que você não é ninguém. Independente de Deus, ele é Deus de qualquer forma. Quem precisa de Deus somos nós. Nós somos servos, ou que seja escravo. Mas ele não me trata assim. Ele me trata como filho. Então Jesus veio para nos libertar da escravidão de lá. Só que a gente, às vezes, esquece disso e volta para essa escravidão, se deixando ser dominado por certos tipos de pensamentos e sentimentos. Aqui, o que eu quero trazer aqui? Uma coisa que vamos deixar claro nesse tema que nós estamos se preparando para ele, da salvação, é a confusão de liberdade com libertinagem. Ou seja, a tal chamada hipergraça. A hipergraça prega o quê? Eu já sou salvo? Então, todo pecado que eu fizer, daqui a pouco eu peço perdão e já era. Estamos feitos. Amanhã eu vou cometer mais ainda porque eu já sou salvo mesmo. Só um parênteses aberto. Mas eu quero dar um texto para vocês. Um texto não, eu quero que vocês escrevem aí, ó. Cárcere mental, porque são características que a gente encontrou em Caim e a gente vai encontrar em outros personagens também, tá? O que seria esse cárcere mental? Cárcere mental. Seria uma escravidão, tá? Ou seja, são emoções. Descontroladas. Que te dominam. Então, cárcere mental é uma escravidão, ou seja, são emoções descontroladas que te dominam. Deixa, depois qualquer coisa eu mando pra ela. Então, vamos pôr 3 bolinhas assim, sabe aquelas bolinhas que eu coloco assim? Então, vamos lá. Sentimentos limitadores. Sentimentos limitadores. Sentimentos perturbadores.
sentimentos aflitivos. Aflitivos, de aflição, aflitivos. Gente, em alguns casos, né, a gente vai encontrar esse cárcere mental através da mágoa, através da timidez, através do medo, dos ciúmes, da inveja, da baixa autoestima, ela também é uma prisão, a ansiedade. E aí depois vocês vão colocando aí nessa linha aí, tá? Até a má interpretação das coisas pode trazer um cárcere mental para sua vida. Sabe quando acontece uma situação que você interpreta de uma outra forma que não era real? Aquilo aprisiona sua mente de uma tal forma que você vai ou ficar magoado, ou irado, ou bronqueado. Aí você, através desse sentimento, você acaba tendo inveja ou um ciúmes. Porque a gente fala, não tem inveja de ninguém. Às vezes acontece uma situação que dá uma desequilibrada e rola, gente. Rola um ciúme, rola uma inveja. Isso são portas abertas. São coisas que aprisionam a nossa mente e o diabo trabalha nisso. Aí um abismo vai chamando outro abismo, tá? Que é o que aconteceu aqui. Caim, ele ficou irado, não confessou a raiva dele, não confessou aquela ira dele. Ali chamou o quê? Chamou a morte pro irmão dele. Ele comete ali um assassinato. Ou seja, o primeiro homicídio da Bíblia foi ali em Caim e Abel. Aí, ó, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ó, olha o que Deus faz. De novo Deus vai perguntar algo para Caim. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha como ele é desaforado, né, sogra? Ignorante, ele é folgado, não é? Então aqui, ó, já lá no começo, a gente tinha a característica dele através da ira, né? A rejeição, ele estava deprimido, magoado e tal. Aqui você já encontra outras características. Ele era arrogante, sem reverência, sem temor, né? Um cara folgado. Vai vendo? Folgado ele. E disse Deus... Não, aí eu quero ler os 2 quadradinhos azul. Deus dá a oportunidade de Caim confessar o seu erro, certo? Mais uma vez Deus deu essa oportunidade para ele. No quadradinho amarelo, Caim abriu a porta para o pecado, quando decidiu matar seu irmão. Sua resposta demonstra que não houve sentimento de culpa e muito menos de arrependimento. Ele causou mesmo, ele fez o que fez e não se arrependeu. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Aqui, por falta do arrependimento, do confessar, de realmente expor um coração aquebrantado, ele recebeu um juízo de Deus. Antes do juízo, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A falta de arrependimento e a falta da conscientização que você precisa confessar o seu pecado, nós temos 2 exemplos claros que a gente já citou aqui, de Saul e de Davi, os 2 reis de Israel. Um errou até mais que o outro, Davi. Os 2 confessaram que pecou. Mas o único que se arrependeu verdadeiramente foi Davi. Porque a intenção do coração, a obra do arrependimento foi o quê? Se lançar aos pés do Senhor. Pedir para o Senhor que não retirasse a alegria da salvação. Você sabia que tem uma alegria da salvação? Existe o consentimento que você tem na sua mente que você é salvo, legal, mas você se alegre por ser salvo.
O que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, assim, com os seus discípulos, ele se... Nossa, Jesus, que lindo, meu, tá muito bom, tá muito da hora. Tá legal demais. Através do teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Por quê? Eles experimentaram a autoridade do nome de Jesus. Daí Jesus Cristo falou assim, eu vi as forças de Satanás cair por terra. Mas não vos se admire com isso não. Não se admira com isso não. Mas se alegram em saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A preocupação de Davi em relação a ele ser confrontado com a falha dele, com a descoberta das transgressões dele, não era ele ser apedrejado. Não era ele perder a coroa. Não era perder o reino. Não. Ele estava preocupado em perder a alegria da salvação. No Salmo 51, ali prefigura o arrependimento verdadeiro de Davi. Qual que era o arrependimento? Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Cria em mim um espírito reto. Você viu Davi pecando novamente naquilo ali? Davi começou a adulterar de novo? Davi começou a matar novamente os seus amigos colocando na frente de batalha? Não, gente. Ou seja, um arrependimento que fala assim, Senhor, eu não vou mais fazer mais. Porque senão eu perco a alegria da tua salvação. A alegria da tua presença, do teu Espírito em mim. E o que Saul estava preocupado? Preocupado no quê? Nossa, não, eu me arrependo, eu pequei, tá certo, tá falha mesmo. Mas também quer o quê, né? Você demorou a chegar, e daí eu sacrifiquei. Fez que nem? Quem? Eu odeio que ele faz isso. Fez que nem Adão, gente. Adão. Tentativa de justificação. Tentativa de justificar pecado, falhas. Sabe o que é, gente? Quando eu estou falando alguma coisa, ela já está pensando o que isso vai ser. Você já explicou isso várias vezes para ela. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, toda vez que você tentar justificar ou colocar culpa em alguém, entenda bem uma coisa. Você está tirando a sua culpa. A pergunta de Deus para ele era o quê? O que fizeste? Cadê teu irmão? Quando Deus começa a perguntar alguma coisa para você, fique atento. Algum problema tem. Quando Elias entrou dentro da caverna com medo de Jezabel, o que Deus pergunta para ele? O que fazes aqui? Oh, meu Deus do céu. Quando Deus começar a perguntar para você alguma coisa, pode se preocupar. Pode falar assim, por que você não foi no culto hoje? Meu Deus, o que eu fiz? Você pode crer que você falhou. Você pode... O que foi, Dani? Já confessa logo. Já confessa assim, Senhor, me perdoa. Não, já... Ó, peraí. Antes de eu pensar no que eu errei, deixa eu já te pedir perdão. Deixa eu já adiantar o álibi aqui. Deixa eu adiantar algo pra ti. Me perdoa. Eu sei que eu errei. Tipo assim, quando a pastora fala, mas por que não... porque foi assim... Não, tava errado. Ô irmão, por que você não tomou ceia? Deus está me perguntando, Deus está usando a boca da minha pastora perguntando por que eu não tomei ceia. Meu Deus, me perdoa, minha pastora, por eu não ter tomado ceia. Me perdoa, não. Eu falhei. Sabe por quê? Qual é a tendência da carne? Qual a tendência de Satanás quando você é confrontado na ceia? Não precisa tomar ceia. Sabe por quê? Você não é digno de tomar ceia. Você errou muito. Como é que você vai tocar no corpo de Cristo e no sangue de Cristo? Sabe como é que você toca no corpo e no sangue de Cristo? Reconhecendo que foi você, os seus pecados, que fez ele ser pendurado numa cruz. Esse é o reconhecimento do sangue. É falar assim, Senhor, foi por mim, Deus, que você foi sacrificado. Jesus Cristo, foi por mim que você foi esbofeteado. Você trocou comigo aquilo que era para mim ter sofrido. Os pecados que tu levaste na cruz foi por minha causa. Isso é o conceito da ceia. Não por ser digno. Hoje eu fui muito bom esse mês, então eu sou digno de tomar. Então não toma, porque você já se justificou. A ceia é para os injustificados.
injustificado por si próprio, porque a justificação na ceia é reconhecimento do sangue de Cristo no Calvário. Quando Deus te perguntar a próxima vez, você já se lança no chão, já coloca o rosto no pó e fala assim: Senhor, eu pequei, agora me dá consciência do meu pecado, me dá consciência da minha falha, me dá consciência onde eu estou caindo, traz a minha memória onde eu preciso melhorar. Vocês estão compreendendo? Amém. Esse é o erro de você tentar se justificar. Pecado é confessado, não justificado. É pra escrever essa frase. Né? Pecado é confessado e não justificado. Bom, vamos lá, vamos terminar. Coloca no finalzinho dessa frase TPR. Mas no Transforma caso para dele, ver. foi amaldiçoado a terra também, aí tudo que ele plantou nascia mais? Sabia que ia ser. Não, mas ela tá perguntando ele, não o homem, não o ser humano. Tá falando Caim. O Caim. É, ó, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Então vamos lá. Vamos para. Vem nessa tradução aí. Não, Não, amor, ela tá falando de Caim. eu compreendo, filho. Mas veio primeiramente Adão. Entenda bem uma coisa. Quando Deus dá o julgamento a Adão, vou te mostrar aqui, para você entender. Já tá. De Adão? Você fala o quê? Maldito? Isso. Acho que tá no 3, não é? Ó, isso aqui foi para a mulher. Primeiramente foi para a serpente. O que Deus fala para a serpente? Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da terra. Certo? Isso aí foi para a serpente. Isso aqui é para a mulher. Qual foi o resultado da desobediência? A mulher. Entre ti, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente. Isso daqui nós compreendemos que é o plano de salvação já. Amém? Amém. Isso aqui é Cristo, Deus falando já e descrevendo o plano de salvação. Aqui é para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa dor aqui não é somente no ato. Essa dor aqui é também na criação. Está entendendo? Ou seja, os filhos, quando eles estão debaixo dessa maldição, quer dizer que eles darão trabalho para a mulher até quando a mulher fechar os seus olhos. Está entendendo? Ou seja, muita coisa ali, ó, de geração em geração, era só decadência, só decadência, só decadência, só decadência. Ai, se não fosse Cristo, ai, se Cristo não antecedesse a vinda dele. Ai, nós não suportaríamos esses dias. Vamos lá para Adão então. Porquanto deste ouvidos à tua mulher e a comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, Deus amaldiçoou a terra aqui. Está entendendo? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Daí você fez uma pergunta boa, mas é de Caim, coisa tal, que deu isso aqui? Vamos lá. Aqui. 10. Ó, você entender Deus falando com ele: que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Sangue. E agora maldito és tu. Abraão disse o quê? Maldita é a terra. Aqui ele está falando o quê? Maldito és tu. Ou seja, se estava difícil arrancar da terra o teu sustento, porque deu mancada, vacilou, pecou, não voltou, não se arrependeu, o que acontece com a terra?
terra não produz. Você quer ver o teu salário nunca não dar resultado até o final do mês? Começa a pecar. E começa a não se arrepender. Você quer ver as suas finanças ir para o ralo? Começa a pecar. E não se arrepender. Ah, não honra a Deus com as suas ofertas, não. Não honra a Deus com as suas leis, não. Começa a pecar. Começa a não se arrepender. Você vai ver sua vida ir de abismo para abismo. Um abismo puxando o outro. Então esse princípio é verdadeiro. Maldito é a terra, maldito és tu. Ou seja, teve maldição em cima de Caim aqui. Desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Se estava difícil, agora piorou. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, o camarada nunca vai achar descanso. Então Caim disse: Senhor, é maior a minha maldade a que possa ser perdoada. Ou seja, ele ainda está aqui, ó. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou assim mesmo. Então, é maior a minha maldade do que tu possa perdoar. Olha, Diminuiu, né? esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa assim, ó. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Ou seja, a pessoa está dando um álibi por ela ser fraca, por ela ser falha. Só que é o seguinte, você é falho, você é fraco, eu sou um dos maiores aqui nesse lugar. Porém, eu tenho alguém que é forte, alguém que é vencedor, alguém que é todo poderoso. E ele disse que se ele estivesse comigo, eu serei mais que vencedor. Mas não porque eu sou, não, porque ele é. E ele teve essa compaixão de dizer assim, ó, aquele que está comigo, aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai estarei com ele. Como não querer, gente, um Deus tão poderoso, tão grandioso dentro de nossas vidas, e não querer agradá-lo, e não querer negar nós mesmos, e não querer pegar a nossa cruz e seguir com ele? Como não se arrepender dos nossos pecados? Toda vez que você se arrepende do seu pecado e volta para os caminhos do Senhor, existe uma festa extraordinária nos céus. Entenda bem uma coisa. Se existe uma festa nos céus de um pecador que se arrepende e volta para os caminhos, voltar para os caminhos, não, entenda bem uma coisa. Não estou falando só em relação a fazer um apelo, levantar a mão e confessar que está voltando para os caminhos, não. É legal, é bom. A igreja se alegra. Mas um arrependimento genuíno é um arrependimento de uma confissão dizendo assim: Senhor, eu não quero mais pecar. Sabe por quê? Eu não quero me prejudicar, eu não quero que fique faltando alguma coisa para mim. Não, porque você ainda está pensando em você. Mas agora, a partir do momento que você fala assim: Senhor, eu não quero pecar, sabe por quê? Porque eu quero te agradar. Porque eu não quero deixar aquele que me ama e eu amo triste comigo. Eu amo você, Fabiana. Você acha que eu amo te desagradar? Acho que não, né? Você acha que eu amo fazer você sofrer? Ah, não, gente, eu gosto da Fabiana choramingando porque eu falei algumas coisas e eu deixei ela lá no chão. Eu amo isso daí. Isso é amor? Não. Mãe, a senhora ama seus filhos? A senhora gosta de ver eles perecendo? A senhora gosta de falar assim, ó, não, eu vou lá e vou falar um monte para os meus filhos que eu gosto de ver eles tristes. Às vezes eu gosto de falar, mas depois se arrependo, né? Coração contrito. Tem que corrigir. Agora a Bíblia fala de o Pai, Deus, Jesus repreende os fariseus hipócritas, dizendo assim, ó, sendo tu maus, sabe dar coisas boas para o teu filho? Imagina um pai que é bom. Só que é o seguinte, Deus não é trouxa. Deus espera reciprocidade. Deus não vem buscar uma namorada. Deus não vem buscar uma ficante. Jesus Cristo falou que viria como um noivo para buscar uma
Noiva. Ele vai buscar uma noiva que não quer compromisso com ele? Ele vai buscar uma noiva que não ama? Se você o ama, você quer o agradá-lo. Como é que é a forma de você agradar? Como? Não peque mais. E é importante aprender isso daqui, porque eu mesmo já ouvi pessoas falando assim, não, eu pequei, pra mim não tem mais jeito, não adianta voltar, Boa. porque eu já pequei. Uma vez que você conhece isso daqui, um exemplo como Caim, que ele mesmo ele fala que não, a maior é a minha maldade, do que possa perdoar. Se você conhece isso daqui, agora vai falar assim, ó, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Pode alguém se esconder da face de Deus? Coloca aí Salmos 139, do 8 ao 10. Salmo 139. Fabiana, você está falando baixo. Tô Só falando porque minha mãe baixo? tá aqui, só porque minha mãe está aqui. 139, do 8 ao 10. Me esconderei, serei fugitivo e vagabundo, olha a palavra, na terra. Quantas pessoas hoje tentam fugir da presença de Deus porque pecou, porque na cabeça da pessoa, por que você precisa conhecer a palavra e exercer aquilo que ele falou? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Porque isso é você resgatar almas que estão aprisionadas nas trevas. Porque as trevas, ela coloca isso na cabeça da pessoa. Uma porta foi aberta lá atrás, o inimigo entrou, o inimigo carcerou essa mente e para ela não tem mais salvação. Isso é uma mentira de Satanás. É mentira, porque esses dias foi uma moça, uma jovem lá para mim orar. E ela falou que para ela não tinha mais jeito porque ela tinha pecado. Olha. E a própria igreja Eita. põe para fora. Pois, por falta de conhecimento. Tá vendo? Gente, uma igreja que chuta Aí eu pecador falei para ela. é uma falei, igreja olha, despreparada. minha filha, não faça isso. Jesus é aquele que perdoa. Para você ter salvação, sim. Viu? Não sai da igreja, continua orando, pedindo perdão para Deus, porque Ele é que perdoa nossos pecados. Olha só. Isso é uma palavra divina. É, e ela ainda está indo lá na nossa igreja. Olha que bênção. Você vê? É. Porque a falta de conhecimento, gente, isso daí é matar. É Quem matar. somos nós para julgar alguém, É para condenar. condenar alguém? E eu conheço experiência. gente. Eu falava isso. Mas eu lembra que conheço uma falava? igreja que condena. Lembra? Pra mim não ter mais jeito, lembra? É, eu acho Agora- que sim. É, Mas eu hoje sempre você falo isso. entende. Hoje eu entendo que tem. Ó, Entende. quer um exemplo? Quer um exemplo? A gente só encontra redenção em Jesus. A gente só recebe redenção na cruz. A gente só recebe perdão dos pecados com o sangue de Jesus. E tem doutrinas que querem ensinar que não pode tomar ceia se você pecou. E quem é que não peca? Só não pensar, né? A gente- Então, aí eu falei para ela, falei assim, olha, aquela mulher que pecou, né? Nossa, extraordinário. Eles foram tudo apedrejar ela, Uhum. porque ela pecou. Sim. Aí Jesus escreveu no chão, quem não tiver pecado, agora tira a primeira pedra. Falei para ela. Aí todo mundo jogou a pedra no chão e o Senhor falou para ela o quê? Cadê os seus acusadores? Eita! Foram tudo embora. Então, nem eu te condeno. Eita, Vai e não peques mais. Eita, peraí, tem uma ordenança aí. Ele perdoou Perdoou. e ele disse o quê? Vai, não peques mais. Ou seja, eu te perdoo e sempre quando precisar de perdoar eu tô aqui, tá? Não. Não. Falou para Ele não deu uma pecar ordenança. mais. Não Vai e não peques peques mais. E sabe o que é extraordinário, minha mãe? Em relação a essa passagem? Essa mulher, quando ele pergunta assim, ó, onde estão os seus acusadores? E o que ela responde para ele? Não há Senhor. Ali ela já reconheceu também, né? Um senhorio ali. Da mesma forma que a palavra servo é um eufemismo para a palavra escravo, a palavra Senhor, tem gente que fala Senhor, 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 Senhor e nem sabe o que é Senhor.
Você vai desculpar. Até mesmo na nossa história que nós aprendemos na escolaridade, nos ensina que o Senhor era conhecido senhores feudais. Né, Xanto? Os senhores feudais eram o quê? Era o dono da terra e dono das pessoas. Que a maioria ou eram escravos ou eram trabalhadores. E eles chamavam ele como praticamente os donos, os trabalhadores. Os escravos porque era escravo mesmo. Mas era conhecido como senhores feudais. O senhor daquelas terras. Estão entendendo? Coronéis, né? Isso, os coronéis. Ou seja, era uma autoridade. Quando ela fala assim, ó, Senhor, ela praticamente aceitou Jesus ali, gente. Praticamente ela confessou assim, ó, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando você declarar Senhor, o peso é dizendo assim, ó, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O Senhor é o meu pastor. Quando você reconhece o senhorio de Deus, você reconhece o domínio dele. Ou seja, aí sim ele pode falar para ela, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus não deu álibi nenhum para ela continuar pecando. É pelo contrário. Muda a tua mente, muda os teus caminhos. Ah, como assim eu vou mudar minha mente? A mente é mente de Cristo. Os caminhos é o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é negar a si mesmo. Ou melhor, a mente de Cristo é negar a si mesmo. Porque Jesus Cristo, ele obedeceu de todas as formas. E até mesmo a morte de cruz, ele obedeceu em tudo. Ele não fazia a vontade dele. Você acha mesmo que ele queria pregar para Samaria? Mas ele falou que era necessário passar por Samaria, porque ele ia ter um encontro com a mulher samaritana no poço. Ele ia discipular uma missionária ali. Uma missionária que entraria no Reino do Norte para pregar o Evangelho. Aonde ele não pudesse pregar, ele mandaria um enviado. Como? Pegou naquela mulher, discipulou ela. Chegou no gadareno lá, falou assim, ô gadareno, não vem não. Eu não quero você dentro do meu barco, mas eu quero que você leve a minha palavra. Onde ele não podia pisar por causa de ritos, por causa de brigas políticas, por causa de brigas, estratégias, de geografia, ele enviava. Estão entendendo? Ou seja, não tem desculpa para você não resgatar a tua casa, a tua família, o teu bairro, o teu serviço, o ônibus onde você pega no dia da manhã. Apareceu do teu lado, prega a palavra. Precisou de, eu estou passando por uma tribulação na minha vida. É meu filho, eu também estou cheio de luta, sai daqui. Não, vem cá, filha. Deixa eu te falar uma coisa, está difícil? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem Cristo no seu coração? Pregue a palavra. Mas como é que eu vou pregar, sendo que eu não sei? Peça e o Senhor te dá. Bata e abrirá. Busca e achará. Se esforça, crente. Mas para se esforçar, você tem que negar você mesmo. É se dedicar à palavra, é dedicar um tempo para isso, é perder um tempo de vida para isso. Porque o teu tempo é a tua vida. Lembra que nós ensinamos isso? Vocês estão perdendo tempo de vida aqui, ó. Mas vocês estão perdendo como? Perdendo a vida por Cristo. Aquele que perder a tua vida por amor a mim, por amor à minha palavra, este a ganhará. Tolo é aquele que busca somente a glória deste mundo, dessa terra. Agora, aquele que perder a vida por amor de mim, esse achará. Vocês estão entendendo? Esse tempo que vocês estão perdendo aqui, vocês estão adquirindo vida com Cristo Jesus. Nenhum pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é pertencer a Ele. Estar em Cristo Jesus verdadeiramente. O Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo está dentro de você, te moldando uma nova criatura. Ele quer vir te buscar. Tenha certeza disso. Amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Ah, pensei que ele não estava crente aqui não. Leu 139, versículo 7. É o 7, né?
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, e até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Tem como fugir? Não tem como. Não tem como Jesus se Cristo, esconder. quando ele aparece lá ressurreto, quando ele aparece lá glorificado, ele fala assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Não tem como fugir de Cristo. Só tem uma forma. Da mesma forma que só tem uma forma de pecar, que ele não pode perdoar. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E só tem uma forma de você perder a tua salvação. Você negar a Cristo Jesus. Pastor, é possível? É. E na imersão de salvação vai ser mais detalhado. Amém? Cuidado, salvação pode ser perdida. Para finalizar, e saiu Caim de diante da face do Senhor. Habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E saiu Caim de diante da face. Ele fez tudo o que fez, ele não se arrependeu, ele não vigiou, ele se justificou, né, se auto-justificou e se condenou e saiu da presença do Senhor. Ali foi a decadência final dele. É sair da presença. Porque quando a gente erra e a gente comete todos esses delitos, né? Eu errei, eu não confesso, não me arrependo, eu sou assim mesmo. Todas essas coisas me faz fugir da presença do Senhor. Isso é um dos maiores perigos, de você não confessar, né? De você não ter um coração aquebrantado. Porque o pecado, gente, ele traz medo, insegurança e o afastamento de Deus. Esse é eu acho que o ser humano ele pode ficar sem tudo, menos sem a presença. O dia que ele tiver a presença, acabou. E aqui foi o que aconteceu com Caim. Caim foi um desastre, ou seja, ele é um desgraçado, né? Ele perdeu a graça. E aqui nesse texto a gente viu que Deus manifestou a graça. Quando que ele manifesta a graça dele? Quando ele ainda vai conversar com ele, dando a oportunidade de arrependimento. Isso ele faz com todos nós. Todas as vezes que tomamos decisões erradas, virão consequências, porém somos perdoados. Temos mais chances, né? Eu vou deixar um versículo para vocês guardarem, para a gente sempre estar refletindo, que já é 9 horas, né? A gente vai terminar mais cedo. Né, amor? Vai terminar mais cedo? Não convida, não. Não, vou terminar mais cedo. Eu quero que vocês, gente, reflitam nisso, nesse texto. Eu vou fazer algumas perguntas depois a respeito dele, sobre sentimentos no nosso coração, na nossa mente, né? Por quê? Porque é onde o diabo trabalha a nossa mente, o campo de batalha a nossa mente. Então, aonde eu identifico que há um medo, que há um ciúme, que há uma inveja, sabe, esse tipo de... Você não pegou aquela foto que eu coloquei da auto... Peguei, tá Pegou? no meio. Não, mas o Breno colocou uma no WhatsApp, que ele fez pra mim. O Eli vai colocar uma... Hã? Deixa eu puxar pelo meio. Deixa eu finalizar que eu te mando. Não, tá aqui. Mas não era essa, é a nova que ele fez. Ah, tá. Foi screenshot. Eu pedi pra ele fazer uma outra pra mim. Que ele fez com outros detalhes. A gente pode mandar pelo e-mail?